Bom, agora a gente começa com a parte 2, que é a sessão de listening. Então, no listening, lembrando, vocês terão de 4 a 6 aulas, com cada pergunta, com 6 perguntas para cada uma dessas aulas que vocês vão escutar, e de 2 a 3 conversações com 5 perguntas para cada uma delas. Isso, o tempo vai variar entre 60 e 90 minutos, porque aí vai depender do número de questões que vocês vão ter. Então, no listening, vocês vão ter 2 tipos de listening, né, da escuta em si. Então, você vai ter a conversação e as aulas. O contexto é o discurso utilizado nas universidades americanas. Então, essas conversações, elas têm uma duração máxima de 3 minutos e as aulas, uma duração máxima de 6 minutos, cada uma. Qual é o conteúdo? Ele reflete o que é apresentado em um nível introdutório dentro de um ambiente acadêmico. E o tópico pode variar, pode ser de arte, pode ser ciências, física, ciências sociais e por aí vai. Os tipos de aulas. Vocês vão poder encontrar 3 tipos. Apenas um professor falando, um aluno fazendo uma pergunta ao professor, ou o professor fazendo uma pergunta a um aluno e pedindo uma resposta para esse aluno. Vocês vão também ter imagens, vocês vão poder ter imagens durante a escuta. As questões básicas de compreensão no listening. Então, quais são os tipos de perguntas que vocês vão se deparar com no listening? Então, um resumo aqui, eu coloquei um resumo do conteúdo das perguntas. Qual é o objetivo? Vocês têm que verificar a compreensão do tema geral ou da ideia principal. Então, como que vocês reconhecem essas perguntas, né? Então, elas são tipicamente formuladas conforme frases abaixo. Então, nós temos aqui, what problem does the man have? What is the speaker mainly discussing? What is the main topic of the lecture? What is the lecture mainly about? What aspect of something the professor mainly discusses? Okay. Como você pode melhorar a sua habilidade de ouvir? Você tem que aprender a escutar de forma mais ativa. Você tem que fazer anotações e você pode fazer isso durante toda a prova. Você recebe um papel para anotações com um lápis e você tem como fazer isso durante a prova toda. Você pode se perguntar as questões básicas como where, when, who, what, why and how. Isso ajuda muito para melhorar a compreensão de escuta. Ok, então esse é mais um exemplo da listening section. Novamente, eles mostram o que você deve fazer, eles te dão a instrução. Você vai ter 60 minutos para essa sessão toda de listening e você tem 35 minutos para responder as perguntas. E aí, você tem que responder, mesmo se você não tem certeza, você tem que responder. Okay? Eles enfatizam isso aqui. Então, vamos lá, vou dar continuar. Listen to a conversation between a student and a professor. Então, vejam que essa é uma dos tipos de questões. É uma conversação entre o professor e o aluno. Hey, Ellen, how are you doing? Oh, pretty good, thanks. How are you? Okay. Did you have a chance to look at my grad school application? You know, the statement of purpose I wrote? Well, yeah, in fact, here it is. I just read it. Oh, great. What did you think? Basically, it's good. What you might actually do is take some of these different points here and actually break them out into separate paragraphs. So, one, your purpose for applying for graduate study. Why do you want to go to graduate school and an area of specialty, and why you want to do the area you're specifying. Ok. Então, vejam que você tem a imagem, como eu falei anteriormente, o assunto
que eles estão conversando aqui é sobre o Statement of Purpose, que ela entregou para ele. Então, né, eles estão discutindo sobre isso, ele está dando opiniões sobre o statement dela. Eu não vou deixar vocês ouvirem a conversa toda, é só uma amostra para não ficar muito cansativo. Então eu só estou mostrando um pedacinho do listening para vocês. Então a gente vai aqui para a resposta, como é que é essa pergunta. Vocês vão poder ver por aqui como é esse tipo de pergunta. Então esse é um tipo de pergunta que vai ser feito com relação à conversação que você acabou de escutar. Então, why does the student go to see the professor? Então você tem que responder aqui de acordo com o que você ouviu. Eu vou clicar aqui. E vou dar um next. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês um exemplo do tipo de questão integrado. Então, para integrada, vocês têm 30 segundos para se preparar e 60 para responder. Então, vamos ver aqui, vou mostrar um exemplo. Não vou mostrar todo, vou mostrar parte deles. Number 4. Now read the passage about the nature of social interaction. You will have 45 seconds to read the passage. Begin reading now. Bom, então aí está o trecho. Então você vai ter que ler esse trecho e logo depois você vai ter a parte da escuta. Então, por isso que é integrado. Então vocês vão ouvir uma parte do trecho. Now listen to part of a talk in a sociology class. The professor is discussing audience effects. Okay, so we said that the way we interact with others has an impact on our behavior. In fact, there's some interesting research to suggest that in one type of interaction, when we're being observed, specifically when we know we're being watched as we perform some activity. Bom, então aí vocês vão ter cerca de 2 minutos dessa aula desse professor. Logo em seguida vocês vão precisar responder. Vocês vão ter o tempo para se preparar e depois para responder.